Olá, eu sou o Sargento Jainique e hoje vamos falar sobre a NT09 de 2022, compartimentação horizontal e vertical. Para início de conversa, o que nós esperamos dessa normativa? Que ela nos dê as diretrizes principais sobre o que podemos esperar em situações de sinistro, né, e como que será essa resposta, né, da edificação. Nós podemos classificar essa questão da compartimentação horizontal como aquela a resposta passiva, é isso? Da edificação em relação ao incêndio. Por que passiva? Porque ela vai oferecer aquela resistência necessária para que não haja, por exemplo, um colapso da estrutura. Sabemos que nessas situações, se o material utilizado para fazer as compartimentações de uma edificação, ou os materiais de qualidade empregados na obra, se não tiverem uma especificação adequada, se não tiverem um produto bem construído, bem elaborado, bem fabricado, com certeza haverá muitos danos para essa edificação. Então vamos começar aqui. Qual o objetivo geral? Estabelecer os parâmetros da compartimentação horizontal e da compartimentação vertical, segundo o Código contra Incêndio e Pânico, Lei 15.808, de setembro de 2006. A compartimentação horizontal se destina a impedir a propagação de incêndio no pavimento de origem para outros ambientes. Então, essa situação é aquela em que, se uma edificação, vamos pôr um exemplo aqui, um prédio de 10 andares, o incêndio está no terceiro andar. A ideia da compartimentação é mantê-lo nesse pavimento, ou evitar, né, que ele se propague para um outro pavimento, tanto abaixo quanto acima. Né? Sabemos que durante o início de um incêndio, quando já está no seu ápice, né, existem aquelas situações da transmissão de calor, por condução, convecção, radiação. E sabemos também que em cada incêndio, essas três situações elas podem acontecer em determinado ponto do local. E é nesse momento que a compartimentação ela se faz importante. Por quê? Porque se o produto utilizado na construção do prédio for de qualidade, tiver aquela resistência, né, requerida, com certeza esse incêndio ele vai ficar nivelado àquele pavimento ali. Né? E que se por acaso vier a acontecer, ele se propagar para outros andares, né, que a estrutura inteira da edificação ela não sofra nenhum dano. Então vamos lá, né? Como já foi dito aqui, a compartimentação vertical se destina a impedir a propagação de incêndio no sentido vertical. Se a horizontal é manter o incêndio no seu próprio pavimento, a vertical é tentar evitar que ele se propague para os andares acima. Aqui, ó. Essa norma técnica se aplica a todas as edificações onde são exigidas a compartimentação horizontal e vertical. Não é interessante, mas seria interessante também, vamos falar aqui, algumas definições, né? Só para conhecimento dos senhores aqui, as terminologias de acordo com a NT03. Balcão ou sacada, parte de pavimento de edificação em balança em relação à parede externa dos outros ambientes da fachada, tendo pelo menos uma face aberta para espaço livre exterior. Capacidade portante, capacidade do elemento construtivo de suportar a exposição do fogo em uma ou mais faces por um determinado período de tempo, preservando sua estabilidade estrutural. É o que eu havia comentado com os senhores, né? E todo o material utilizado no prédio, na construção, ele tem que ter um tempo de resistência. Como que a gente verifica isso nas vistorias? Solicitando a RT correspondente. Compartimentação de áreas, vertical e horizontal. Medidas de proteção passiva, constituídas de elementos de construção porta-fogo, destinados a evitar ou minimizar a propagação do fogo, calor e gases. Né? Foi o que eu havia comentado antes de começar. A verdadeira intenção dessa compartimentação vertical e horizontal é evitar a propagação do fogo, mantê-lo no mesmo pavimento ou evitar que ele se expanda para outros pavimentos. Dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo. É um dispositivo projetado para fechar automaticamente uma abertura dentro de uma edificação, de tal forma que impeça a passagem da fumaça e gases quentes gerados pelo fogo e proporcionar isolamento térmico por um período determinado de tempo.
nós temos vamos falar sobre esse item um pouco mais adiante, se mostrar com imagens, né? Com foto, para que vocês terem ideia do que é esse dispositivo automático de rolar corta-fogo. Que é uma porta metálica que quando o alarme dispara, ela fecha automaticamente, garantindo ali a compartimentação adequada para manter o fogo no seu lugar de origem e não propagar para outro, né, local. Elementos corta-fogo é aquele que apresenta por um período determinado de tempo as seguintes propriedades: integridade mecânica a impactos, que é resistência, né? Impedir a passagem das chamas e da fumaça, estanqueidade, e impede a passagem da caloria, isolamento térmico. Elemento envidraçado completo. Incorpora o vidro e demais componentes associados, destinados à fixação, integridade, estanqueidade e estabilidade do elemento. Elemento para chamas é aquele que apresenta por um período determinado de tempo as seguintes propriedades. A integridade mecânica a impactos e impedir a passagem das chamas. Integridade. Capacidade do elemento construtivo de compartimentação de suportar a exposição ao fogo em um lado apenas, por um determinado período de tempo, sem que haja transmissão do fogo para o outro lado, avaliado por meio da ocorrência de trincas ou aberturas que excedam determinadas dimensões, e pela passagem de quantidade significativa de gases quentes ou chamas, pela falha dos mecanismos de travamento nos casos de elementos móveis. Bem, todos esses itens aí se resumem àquilo que eu comentei com os senhores. Compartimentação. Procurar evitar, né, que o fogo se propague para outros pavimentos, que ele se mantenha no mesmo local onde ele se encontra. E esses elementos que eu acabei de falar aqui tem aquela questão da qualidade dos materiais utilizados na construção da obra. Todos eles têm que ter uma resistência mínima ao fogo. Se tudo isso funcionar em perfeito conjunto, com certeza os danos, né, causados por um sinistro, eles serão mínimos. E vamos cumprir o nosso objetivo, né, de salvar ao máximo possível vidas e bens. Área máxima de compartimentação e composição. A área máxima permitida sem a compartimentação entre ambientes é definida em função do tipo de ocupação e altura do imóvel, de acordo com o anexo A. Aqui está essa tabela do anexo A. Eu tive que aumentar ela um pouco, né, porque senão não seria possível a sua leitura, mas em se tratando aqui de galpões comerciais, por exemplo, essa área máxima de compartimentação por paredes com fogo, ela resume-se a 5.000 metros quadrados. Se você quiser retirar o sprinkler dessa área, você pode pegar essa área de 5.000 metros quadrados e colocar ela compartimentada, por exemplo, 2.500, dois compartimentos de 2.500 metros quadrados. Aí, nesse caso, você já não precisaria utilizar mais o sprinkler. Você poderia utilizar mesmo só a questão da detecção de fumaça, né, o alarme, acionadores manuais e os pontos de hidrante que já com certeza deverão existir no local. Aqui. Compartimentação horizontal constituída dos seguintes elementos construtivos ou medidas de proteção. Paredes, portas corta-fogo, vedadores, selos, registros corta-fogo. Tudo isso aí vamos falar um pouco mais adiante. Aqui está dizendo que podem ser empregados quaisquer materiais para a composição dos elementos. Alvenaria, gesso, vidro, desde que a medida de proteção seja testada e aprovada em seu conjunto, atendendo às características de resistência ao fogo constantes da NT 08. Resistência aos fogos dos elementos de construção. Mas olha o que eu havia comentado. Como é que eu vou verificar realmente se esse material está de acordo? No visual, se você não for uma pessoa da área, você dificilmente vai saber a diferença. Mas para isso, é interessante, né, que seja exigido o documento chamado TRRF, que é o tempo requerido de resistência ao fogo, e as RTs correspondentes de todo esse material que foi utilizado na construção da edificação. Aqui, vamos falar aqui das paredes de compartimentação. Né? No interior da edificação, as áreas compartimentadas devem ser separadas por paredes de compartimentação. Aqui fala também que as paredes de compartimentação devem ser dimensionadas estruturalmente de forma a não entrarem em colapso, caso ocorra a ruína da cobertura do edifício do lado afetado pelo incêndio. É o que a gente está comentando aqui. Aquele material que será utilizado para construir a parede, pode ser qualquer um, pode ser, né, como eu tinha falado anteriormente, pode ser qualquer material, drywall, concreto, tudo isso
tem que estar devidamente documentado, né? E alguém tem que assumir esse trilho, um engenheiro tem que assumir, garantindo que esse material, seja ele qual for, ele tem resistência mínima ao fogo. Voltando aqui nesse item aqui, interessante comentar isso aqui. No caso de edificações que possuam coberturas, telhados combustíveis, a parede de compartimentação deve se estender no mínimo a 1 metro acima da linha destas. A existência de telhas combustíveis translúcidas, para quem não sabe, é aquela telha transparente, tá? Translúcidas ou não, distanciadas pelo menos 2 metros da parede de compartimentação, que elimina a necessidade de estender a parede 1 metro acima do telhado. Olha só que interessante isso aqui. Então, se na minha edificação, no seu teto, eu tenho aqui nós temos aqui a parede de compartimentação. Nesse caso, ela não está acima do teto, ela chega ali e já separa sem essa necessidade por causa dessa telha translúcida aqui, ó, transparente, né? Ó, aqui, a distância de 2 metros dessa telha até a parede. Fazendo isso, não há a necessidade de eu fazer com que aquela parede de compartimentação ela ultrapasse a linha do teto. Como nessa imagem aqui, ó. Tem aqui a distância lateral dela de 90 centímetros e na parte de cima a 1 metro. Mas se houver aqui em cima, observe que nessa edificação aqui não tem telha translúcida, né? Aquela telha transparente. Se tivesse, bastava ter 2 metros de distância para a parede e estava tudo resolvido. Não tinha necessidade de subir essa parede aqui 1 metro acima do teto. Certo. Portas corta-fogo, vedadores corta-fogo, selos corta-fogo. Já sabemos que as portas corta-fogo, elas fazem parte da compartimentação, elas têm que ter resistência ao fogo. Elas também têm aquele objetivo de manter o fogo no seu local de origem. É isso? Quando ele fala assim, diz, os vedadores corta-fogo. Os vedadores corta-fogo, a gente pode classificar aqui, ó. As aberturas das paredes de compartimentação de passagem exclusiva de materiais devem ser protegidas por vedadores corta-fogo. Os vedadores corta-fogo devem atender o disposto na NBR 11711. Alternativamente, serão aceitos vedadores de aço automatizados de enrolar corta-fogo, desde que possuam as dimensões máximas. Com a classe de ocupação, caso a classe de ocupação não se refira a edifícios industriais ou depósitos, o fechamento automático dos vedadores deve ser comandado por sistemas de detecção de fumaça que esteja de acordo com a NBR 17340. Os vedadores, eu comentei com os senhores daquela porta, né, que no momento do incêndio, quando o alarme dispara, ela fecha automaticamente. Os selos corta-fogo, ela se resume naquelas situações dos chafes elétricos, né? Porque se aquela região do chafe não estiver devidamente compartimentada, selada, se o fogo pegar naquela fiação, ele vai se extinguir para os andares, né, subsequentes. E temos que evitar isso. Então, para isso, a gente faz aquela selagem, né, com um material devidamente atestado, comprovado e com seu laudo emitido por um responsável, dizendo que aquele material ele tem resistência ao fogo. Registros corta-fogo é os dampers, né? Quando houver necessidade de instalação de registro corta-fogo, duto de ventilação, ar-condicionado ou exaustão, as seguintes condições devem ser atendidas. Referimos a dampers, né? Aquelas peças de veneziana que abrem e fecham, né? Para ter aquela circulação de ar, que no momento do incêndio ela se fecha, né? Isolando o fogo no seu compartimento de origem. Olha aqui, ó. Aqui temos a imagem aqui de um damper, né? Observe aqui, ó, que ele é do tipo veneziano, no momento está fechado, mas ele pode, dependendo do damper, ele abre, fica abrindo e fechando. E em caso de incêndio, ele se fecha, não permitindo que o fogo ultrapasse esse ponto aí. Aqui temos também uma outra forma, né? Se temos na matéria de teoria de incêndio a questão que uma das formas de você extinguir o fogo é você isolar o material combustível dele, nós temos aqui também a questão do afastamento. É isso? O afastamento entre as aberturas, ou seja, aquelas janelas lá. Temos aqui, segundo a imagem, aqui, ó, afastamento horizontal entre aberturas. Aberturas situadas na mesma fachada ou em lados opostos da parede de compartimentação devem ser afastadas no mínimo 2 metros entre si. Aqui, ó. Essas aberturas aqui, ó,
tem que ser afastada no mínimo a 2 metros. Para quê? Exatamente para evitar, né, uma propagação mais fácil do incêndio aqui. Ou então, uma distância também da edificação, né, entre uma edificação e outra. Né? Se tem a chance de acontecer aqui uma transmissão, por exemplo, ou convecção, ela atingir essa edificação aqui, já reduz bastante por conta do distanciamento entre elas. A mesma situação nessa imagem aqui. Né? Os dispositivos automatizados de enrolar corta-fogo, como eu já havia comentado com os senhores, são essas portas aqui, ó, essas portas metálicas. Durante o expediente, por exemplo, de um shopping, né, ela fica constantemente aberta, mas a partir do momento em que o alarme dispara ou alguma situação de sinistro acontece, né, essa porta ela fecha. Observe que como ela é uma porta metálica, resistente, né, deve ser cobrado uma RT dessa respectiva porta para ver se ela está de acordo com as normas. Após o seu fechamento, ninguém passa, ninguém sai e o fogo se mantém no seu local de origem, no seu pavimento de origem. Né? E vamos lá. Aí tem também aqui essa questão de condições especiais da compartimentação. A compartimentação horizontal está dispensada nas áreas destinadas exclusivamente a estacionamento de veículos. Então, se for esse o caso, não tem a necessidade da compartimentação. As paredes divisórias entre as unidades autônomas e entre unidades e as áreas comuns para as ocupações do grupo. A2, né? O que é? Grupo A, edifícios residenciais. B, hospedagem. E, escola. H, hospitais. Devem possuir resistência mínima de 60 minutos, independente da TRRF da edificação, já falamos sobre isso, e das possíveis isenções. Então, as paredes desses locais aqui, ó, tem que ter uma resistência de 60 minutos. Outra coisa que é interessante aqui também, nesse item, nos centros esportivos e de exibição e estações de terminais de passageiros, acima de 750 metros quadrados, atentos a essa questão, porque abaixo de 750 a exigência é uma, acima de 750 a exigência é outra. As áreas internas da edificação, depósitos, escritórios e vários outros aqui, devem ser devidamente separadas das áreas do público. Então, nesses pontos aqui, essas áreas internas, né, a administração, por exemplo, no ginásio, local do rádio, eles devem ser separados do público. Camarim de artista também. E devem ser separadas das áreas de cursos com os elementos de resistência ao fogo, né, conforme previsto no item 6.2.1.1 desta norma, as portas do tipo resistente ao fogo, ou seja, em ginásios, esses locais aí devem ser separados por portas corta-fogo, tá, com resistência mínima de 30 minutos. Essa compartimentação pode ser substituída por sistema de chuveiros automáticos, né, os sprinklers, ou detecção automática de incêndio nas áreas internas. Então, se nessa situação o local tiver sprinkler ou detectores de fumaça, então não precisa colocar a porta corta-fogo. Agora vamos falar da compartimentação vertical. Resumidamente, a compartimentação vertical, qual a finalidade dela? Evitar a propagação do incêndio para os outros andares. Se o prédio tem 20 andares, por exemplo, o fogo está no 4º andar. A finalidade da compartimentação vertical é evitar que, através de convecção, né, que é o deslocamento de gases quentes, que esse fogo saia do 4º andar e vá lá para o 7º andar, por exemplo. Né? Ele inicie lá no 7º andar, por exemplo, por conta desse escape aí de gases, né, por convecção. E para que essa compartimentação aconteça de forma bem sucedida, ela precisa que os materiais da composição desses elementos, né, alvenaria, o gesso acartonado, vidro e outros, eles tenham sido testados e aprovados em seu conjunto, atendendo às características de resistência ao fogo constantes da NT08. Para todos esses materiais aí, a gente exige o quê? Uma ART correspondente. Pela devida execução de instalação desses materiais aí, vamos ser bem-sucedidos ou não, né, em caso de sinistro em uma edificação. Lembrando que o Corpo de Bombeiros ele não se responsabiliza pela qualidade desse material executado, ele não se responsabiliza pela execução ou uso indevido. Tudo isso são responsabilidades da empresa construtora e, após a vistoria de habites, do responsável pelo prédio, ou o proprietário ou o síndico.
Vamos passar para o próximo aqui. Entrepisos corta-fogos. Entrepisos das edificações onde é exigida a compartimentação deve atender as seguintes condições. Resistência ao fogo dos entrepisos não deve ser comprometida pelas transposições que intercomunicam pavimentos. Os entrepisos podem ser compostos por lajes de concreto. Quando fala entrepiso, gente, é onde a gente pisa, tá? Aquela região dos andares onde a gente pisa. Pode ser composto por laje de concreto armado ou pretendido por composição de outros materiais que garantam a separação física dos pavimentos. A resistência ao fogo dos entrepisos deve ser comprovada por meio de ensaio. Então, no momento da vistoria, nós vamos pedir a RT da obra e vamos pedir uma RT correspondente a isso. Como sabemos que as RTs elas podem ser múltiplas também, tudo isso deve estar especificado na RT correspondente. Aqui, prumato das instalações de serviço. Quaisquer aberturas existentes nos entrepisos destinadas à passagem de instalações elétricas, hidrossanitárias, telefônicas e outras, que permitam a comunicação direta entre os pavimentos do edifício, devem ser seladas de forma a promover a vedação total do fogo. Aí a gente fala daquela questão, com um exemplo principal aqui, os shafts elétricos. Existem muitas edificações que a gente chega, principalmente as mais antigas, né? Porque na época não tinha legislação correspondente, não tinha nenhuma norma técnica que falasse sobre esse item, mas o shaft ele tem que estar vedado. Tem que estar vedado e com material resistente ao fogo. Existem muitos produtos no mercado aí que fazem esse papel. Porém, seja como essa questão, quem vai resolver isso é o responsável, porque nós, Corpo de Bombeiros, apenas cobramos a execução, né, desse item, temos que solicitar a RT correspondente. Então, como eu havia falado, as prumadas da instalação de serviço é onde passa aquela fiação, seja ela elétrica, hidrossanitária e outras, né, que permite a comunicação entre um pavimento e outro. Então, tem que haver uma vedação. Aí, a mesma coisa aqui, ó, aberturas de passagem de dutos de ventilação, de ar-condicionado e exaustão, né, quando dutos de ventilação, ar-condicionado e exaustão atravessarem os entrepisos, além de adequada selagem corta-fogo da abertura em torno do duto, deve existir registros de corta-fogo devidamente ancorados aos entrepisos e atendidos às condições estabelecidas no item 6.6.1. Caso os dutos de ventilação ar-condicionado não possam ser dotados de registro corta-fogo, deve ser dotados de proteção em toda a extensão, garantida a abertura adequada, resistência ao fogo. Nesse caso, as derivações existentes dos pavimentos devem ser protegidas por registros corta-fogo. O estacionamento deve atender às condições estabelecidas no item 6.1. São permitidas aberturas nas fachadas para ventilação ou exaustão exclusivas para a utilização de aparelhos a gás, combustível e edificações residenciais nos termos das normas específicas. Certo. Então, aberturas de passagem de dutos de ventilação. Quando ultrapassarem os pavimentos, né, tem que haver também aquela selagem dessa passagem aí, né, para que mantenha-se o fogo no mesmo pavimento. Aqui temos imagens que falam que a gente cobra muito em vistorias de habite, né, que é aquela questão entre o entrepiso e o pavimento logo abaixo, tem que haver uma distância, aqui, ó, que essa parte que chamamos de anteparo, principalmente nas sacadas, né, das edificações. Tem que ter 1,20 m. Esse espaço aqui, ó, vem aqui de baixo, se não for 1,20 m de altura, daqui de baixo até chegar nesse ponto aqui, tem que ter 1,20 m. Né? Observe que isso aqui acaba se tornando, isso aqui é o andar de baixo. Né? Isso aqui é o andar de baixo, aqui acaba se tornando uma barreira contra a fumaça. É isso? Isso aqui ajuda muito na proteção para evitar exatamente aquela questão da convecção, né, em caso de sinistro. Minimizá-la, pelo menos, né, se não for possível evitar totalmente. Mas entre o piso inferior e o superior, esse anteparo vertical aqui, ele tem que ter 1,20 m. Tá? De regra geral, é isso aí. E esse item é verificado nas vistorias de habite. Pois bem, fazer aqui uma revisão. Nesta aula, a aluna aprendeu sobre a NT09, as suas principais definições e os termos utilizados, sobre a importância de sua devida execução nas edificações, com o intuito de minimizar danos ocasionados por sinistros e com a preservação de vidas e bens. Espero que tenha ficado bem explicado para os senhores, tá? Mas, resumindo mais uma vez, o objetivo da compartimentação vertical e horizontal é manter o incêndio no seu pavimento inicial,
evitando a propagação dele para os pavimentos superiores e também verificarmos a questão dos materiais que foram utilizados na construção dessa edificação, que deverão estar previamente testados e devidamente certificados, né, para que assim tenhamos aquela segurança, tanto para quem vai executar a vistoria, quanto para os seus moradores, né? Porque, afinal de contas, uma edificação bem construída e com os materiais adequados e devidamente testados, irá proporcionar segurança, né, para as pessoas que vierem a morar naquela edificação ali. Muito obrigado e até a próxima.